Boa sorte pro Vasco. O Botafogo estreia na Copa do Brasil amanhã contra o Capital do Distrito Federal no Newton. Esse jogo 7 da noite ao vivo no Sport TV. Débora Gari está no estádio. Ontem estava ao meu lado da festa de 60 anos. Ela e Manuela Dias, autora de Vale Tudo. Pô, mó barato. Débora Gari, falemos de Botafogo agora. Curtimos a festa. Curtimos bastante, né, Escobar? Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Logo mais, o Botafogo vai fazer aqui no estádio o último treino antes desse jogo. Comando do técnico Renato Paiva, que está um pouquinho mais aliviado, né? Depois da vitória de sábado sobre o Fluminense. O time jogou bem, convenceu e agora se prepara para mais esse desafio. O Renato Paiva tem mexido bastante no time, naquilo de tentar controlar a carga, né? E pode ser que opte por poupar alguns titulares para essa partida. Só que isso a gente só vai saber mais para frente. Ontem o clube anunciou o retorno do lateral esquerdo Marçal. Ele que participou das campanhas vitoriosas do ano passado, título de Libertadores, título de Campeonato Brasileiro. Tinha deixado o clube no final do ano, mas voltou, assinou vínculo até o final deste ano, já está treinando com o grupo, mas ainda está em fase de recondicionamento físico. Treino hoje à tarde, daqui os jogadores do Newton Santos já saem direto para a concentração. Ainda tem ingresso à venda, viu, Escobar? Volto com você aí no estúdio. Muito obrigado, Débora Gares, companheira. A Conmebol, gente, anunciou que a final da Libertadores desse ano vai ser em Lima, no Peru. O estádio ainda não foi confirmado. Quem gosta de Lima, a gente sabe, é a torcida do Flamengo. O Flamengo foi campeão lá em 2000. O Botafogo anunciou o retorno do Marçal, rapaz. Tá certo isso. Ele saiu, a volta dos que não foram, não. Ele foi, saiu, voltou. O jogador falou sobre essa volta ao clube. Vamos ver. Foi um momento de indecisão, né, no início do ano agora, né, final do contrato com o Botafogo. Mas quando recebi essa ligação ou mensagem, vamos dizer assim, do John, pô, fiquei muito feliz. É como se eu não tivesse saído, na verdade, tinha muitas sondagens, algumas propostas, mas nenhuma delas, de fato, preenchia, né, esse vazio que o Botafogo estava deixando. Então, ainda bem que eu voltei, estou aqui para continuar essa história linda que a gente iniciou e tenho certeza que a gente vai muito longe. Pedrosa, me explica essa situação que eu não entendi nada, o cara não estava nos planos, saiu, aí já voltou sem ter janela, como é que é isso? O Botafogo precisa de mais um lateral esquerdo? Eu acho que essa contratação é muito mais no sentido do ambiente do que dentro de campo de fato, porque hoje o Cuiabano ganhou a vaga do Alex Telles, ele é o titular da posição. E o Alex Telles é simplesmente o Alex Telles. Então você tem dois laterais aí que estão jogando um futebol bem vistoso no Botafogo, dois jogadores com características diferentes, o Cuiabano mais ofensivo, de força física, o Alex Telles eu diria que é bem equilibrado, um jogador quase completo nessa posição. E o Marçal tá bem atrás deles, cara, não só no nível técnico, mas eu acredito também que no nível ofensivo e defensivo. Acho que em alguns momentos, pouquíssimos momentos, quando você não tiver um ou outro, o Marçal vai ser o reserva imediato. Agora, você vai levar 3 laterais esquerdos para a relação? Estranho, né? O Marcelo pode jogar na zaga, mas não tem problema de zagueiro canhoto lá. Eu acho que é muito mais um sentido de vamos recuperar um pouco da identidade de liderança desse grupo, que foi perdida com a saída de Tietê, Tiquinho, né? Júnior Santos, o próprio Marçal, do que futebol mesmo. Contratou o Marçal para entregar esportivamente? Acho que não. O Botafogo pega o Capital amanhã, né? Jogo no Newton Santos, terceira fase da Copa do Brasil. É o título que falta para o Alvinegro, que vai iniciar aí a sua caminhada na competição. A gente lembra que os times que estão na Libertadores entram agora na Copa do Brasil. Para esse duelo, o Alvinegro ainda não poderá contar com o Santi Rodrigues, o Natan Fernandes e o Marçal, como a gente acabou de falar dele aí, que está retornando ao clube. Realmente no Rio de Janeiro só o Botafogo não tem Copa do Brasil, né? O Fluminense já conquistou, Flamengo, Vasco, falta esse título pro Botafogo. Porque o Bigode tá todo felizinho que o Botafogo dele ganhou. Não. Aí, Bigode. Eu não torço pelo Botafogo, não é o meu time de coração, mas sim, eu tenho um carinho, time de fígado, de eu costela. tenho um carinho pelo Botafogo e é um grande absurdo você dizer que o primeiro tempo não foi bom, porque o primeiro tempo foi maravilhoso, especialmente pela ótica do botafoguense. Demais! Eu acho que a gente gosta muito de criticar, né, quando as coisas não vão bem, mas o Renato Paiva, ele foi muito bem nas escolhas dele para esse jogo. Você mexer no esquema, você jogar com 2 centroavantes, você faz com que o Igor Jesus tenha mais liberdade. E isso foi elogiado pelo próprio Igor Jesus depois do jogo.
a gente bateu um papo com ele lá no estádio. E para mim ele foi um dos grandes nomes desse jogo, desse duelo contra o Fluminense, porque o Savarino também, minha Nossa Senhora, o que esse venezuelano tá jogando é brincadeira, Ele tá jogando muita bola e a gente conseguiu, eu pelo menos consegui observar, eu estava no estádio, inclusive, trabalhando, que o Savarino não ficou tão sobrecarregado assim como vinha acontecendo nos últimos jogos. E o Igor Jesus participando muito mais do jogo. Eu acho que isso deu uma outra dinâmica para o time do Botafogo, porque você deixava o Mastriani lá dentro e aí ele ficava entre os zagueiros, enquanto o Igor Jesus rodeava e conseguia, nessa movimentação, gerar muito espaço para o Botafogo e até mesmo construir algumas jogadas de perigo. Então foi uma vitória absolutamente incontestável do Botafogo, pelo que o Botafogo produziu e pelo que o Fluminense não produziu. Talvez se a gente pudesse falar algo de positivo do lado do Fluminense nesse jogo, foi o Fábio, que também é chovendo molhado, né? É um profissional absurdo, que um cara que tem a idade que ele tem e continua performando de uma forma assim, que é muito raro no futebol mundial. Eu não digo nem só aqui no Brasil, mas é raro no futebol mundial você ver um cara com 44 anos fazer o que o Fábio faz. Então, acho que é importante o Fluminense também ter um pouco de olho aberto, porque, tudo bem, o último jogo foi com um time alternativo, um empate, mas esse jogo contra o Botafogo, você ter ficado no Rio de Janeiro uma semana só treinando e você chegar dentro do jogo, você não demonstrar praticamente nada, é perigoso. Bigode, vamos pra polêmica agora. Bota aquela, Pedrinho! Quero a opinião de você aqui no YouTube. É pra largar o dedo. É pra ficar à vontade. Muita gente reclamando de um possível pênalti no John Arias. Para o Fernandão, só é pênalti se quebrar a perna, se tiver fratura exposta, se tiver que ligar pro SAMU, cara. Bota o lance na tela aí. É só você olhar pro John Arias na hora que ele percebe a chegada do Gregory. Olha o John Arias, ele deixa o corpo... Pô, mas isso não é parte do gatilhozinho que os atacantes usam, bebê? Perfeito, mas o contato também faz parte do jogo. Ah, entendi. E se não quer contato, vai jogar vôlei, vai jogar futebol. Olha, o vôlei BR vai te cancelar. Não tem nada a ver. Depois que falamos de altinha aqui, fomos cancelados, Lívia. É só um esporte que não tem contato físico. Ponto. Nada contra ou a favor. Se não quiser contato, vai jogar esse tipo de esporte. Bigode, Felipe Fera, fale no microfone, você não é um machão? Cotovelo nas costas, empurrão, pênalti. Flávio Amêndola. O empurrão nas costas. Peraí. Tem que ter a gravidade. É isso aí, pô. Não, por favor, fala, Flavinho. Eu acho que... Eu não marcaria o pênalti. Eu acho que o Arias ele espera o contato do Gregory, mas você tem um ponto interessante, que se fosse fora da área, provavelmente marcaria a falta. Claro que marcaria. Provavelmente marcaria a falta. Claro que marcaria. Mas eu fora da área, né? Vendo o lance na velocidade normal, pra mim não é pênalti. É isso. Mas se você bota em câmera lenta, aí fica complicado. E outra coisa, só pra não dizer que o pessoal do Tricolor fala, não, mas só contra o Fluminense. Eu não marcaria o pênalti no Arrascaeta também. Tenho toque no pé do Arrascaeta, mas o Arrascaeta tinha o controle da jogada e ele opta por não jogar. Machucou o pezinho dele. Não, machucou nada. Machucou o pezinho. Concordo com o Machucou o pezinho. Pra mim, nenhum dos dois. Mas o cara tá com dor no pé, ele vai andar como, pô? Não. Tá com dor nenhuma. Vocês agora são flanelinha de dor da vida dos outros. Não. Você também que é muito complacente. Pra mim, meu irmão, a favor do meu time, na dúvida é pênalti. Não tô nem aí pra você. Qual time? Não sei. Pra mim, os dois foram pênaltis. Sacanagem, de ontem eu fiquei na dúvida. Mas se fosse fora da área, ele ia dar. E o do Flamengo, pra mim, esse eu também acho. Se fosse fora da área, ia dar. Não vou falar mais. Vamos falar